Konnichiwa, Buradiru desu. Eu sei, vocês acharam estranho, mas tudo bem, não tem problema. Vamos com o pré-jogo de Brasil e Noruega amanhã? Tem umas coisas que a gente precisa falar, né? E é aquilo que eu sempre falo, né? Concentração, atenção, não pode faltar. Porém, a gente tem que puxar o gancho do que a gente viu contra a seleção japonesa, né? No primeiro tempo, porque aquilo ali não pode aparecer. Tá certo? Deixa eu arrumar isso aqui. Eu vou editar esse vídeo, por incrível que pareça. Vou editar e vou mandar pro ar pra vocês. Tá certo? Não sei se sai hoje, não sei se sai amanhã. Mas a gente vai estar mandando esse vídeo pro ar, tá certo? Vamos lá. Antes da gente começar, roda a nova vinheta do canal Um Torcedor Parisiense FC. Galera, é o seguinte. Brasil e Noruega. Antes da gente começar a falar do jogo, tá rolando um papo estranho aí de que o jogo poderia mudar o horário, tá? Poderia ter mudança no horário. De 5 horas, poderia passar por um outro horário. Mas por quê? Por conta das condições climáticas do jogo, tá? Tô gravando esse pré-jogo agora porque não estarei em casa a partir do horário da noite, que é onde eu costumo gravar, então tô gravando agora para justamente ficar tranquilo. Então assim, o que eu tenho a dizer sobre isso? Pra quê? No que o clima pode interferir no jogo? Hã? Se a gente já tá acostumado com o futebol brasileiro, a maioria dos jogos que o meu time do coração, que é o São Paulo, e o seu time, que deve ser o Palmeiras, Flamengo, Corinthians, vai jogar fora e tem que lidar com a altitude. A gente não tem que assistir? E aí? Por que mudar o horário do jogo da seleção? Eu tô achando que não é por conta das condições climáticas, viu? Tem alguma maracutaia envolvida aí, tá? Alguma coisa errada aí tem. Porque você falar que vai mudar o jogo por conta das condições climáticas, ou seja, por causa do calor, isso é totalmente desnecessário, tá? Porque com ou sem calor os caras vão correr, vai suar do mesmo jeito. Então qual é a desculpa? Qual que é a desculpa para mudar o horário? Por que essa decisão de última hora assim que ainda não está 100% confirmada? Qual é a ideia? Qual que é a ideia? Hã? Por que mudar? O que é? De 5 horas vai passar para que hora? 9h30? 9h30 da noite, é isso? Aí quando é segunda-feira, o pessoal vai trabalhar assim, ó, caindo de sono, porque foi dormir tarde que assistiu a seleção, né? Porque foi assistir a seleção brasileira, apoiar a seleção brasileira. Eu já nem reclamo porque eu tenho insônia, então vida que segue. Mas eu entendo quem tem que acordar cedo na segunda-feira, o quão difícil é acompanhar o jogo do Brasil às 9h30. Contra o Haiti foi a mesma coisa, né? 9h30, pessoal dormindo, né? Alguns não acompanharam o jogo, outros acompanharam, enfim. Vai pegar sua comida lá ou tá esperando ele pegar? Mas tudo está opinando para que o jogo fique entre 5 horas da tarde. Mas fique tranquilo, porque se tiver alguma alteração no horário eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá, galera. Surgiu outro boato aí de que o Rafinha voltou a treinar. Voltou a treinar com a seleção. Ah, mas isso significa que ele vai voltar a entrar em campo? Não sei. Não sei se ele vai voltar contra a Noruega. Não sei se ele vai voltar contra o México ou Inglaterra, caso a gente venha passar para as quartas de final e esperar o nosso adversário, que está entre esses dois, Inglaterra e México.
E a gente tem que esperar, né, cara? Tem que esperar, porque até onde estava sendo dito, ele estava fora da Copa. Ele não ia voltar, né? Até onde a gente sabia, ele não ia voltar. Mas vamos ver, né? Se ele pintar contra a Noruega, possa ser que houve um equívoco aí, certo? Galera, é o seguinte, vamos puxar um pouco do gancho do jogo entre Brasil e Japão. Vamos puxar o aspecto do primeiro tempo, que até então, pelo primeiro tempo apresentado pela seleção naquele jogo, era um primeiro tempo de uma seleção que até então merecia sim ser eliminada, merecia sim ser desclassificada da Copa do Mundo, pelo primeiro tempo que apresentou, pelo primeiro tempo que foi proposto pela seleção brasileira no início do jogo contra o Japão. Até então o Brasil estava dando indícios de que queria sim ser eliminado. Não pelo segundo tempo, porque o segundo tempo foi melhor, mas pelo primeiro tempo patético que foi apresentado. Pelo primeiro tempo patético e apático que foi apresentado. Porque quem acompanhou o jogo viu que o primeiro tempo, assim, foi desastroso. Sabe? Foi desastroso. Por um minuto a gente pensou que o Brasil poderia sim perder aquela Copa ali. Aquela não, essa Copa ali. Por um minuto, não só eu, mas todo mundo que assistiu o jogo pensou que a Copa do Mundo de 2026 poderia acabar pro Brasil naquela segunda-feira. Milhões de brasileiros, ao tomar o primeiro gol do Japão, pensou, pronto, acabou ali. A Copa pro Brasil acabou ali. Até que o Brasil volta diferente pro segundo tempo, faz o gol de empate e no fim, com o Martinelli, acaba virando. E o que eu quero dizer com isso? O que eu tô querendo dizer é que esse primeiro tempo, que esse fatídico primeiro tempo que foi apresentado contra o Japão não pode aparecer amanhã. Você entendeu? Não pode aparecer amanhã. O primeiro tempo que foi apresentado contra a seleção japonesa não pode aparecer amanhã. Tá certo? Porque se o Brasil entrar com a postura que entrou, da maneira que entrou contra o Japão, dormindo em campo no primeiro tempo, não querendo correr, esperando bola no pé, jogadores não se aproximando para fazer uma tabela, para fazer uma jogada, jogadores tirando o pé de jogada, tirando o pé de dividida, né? Não fazendo ali o famoso pivô, não dando opção para um possível passe, ficando em condição de impedimento à toa, o Brasil vai perder para a Noruega e ser eliminado. É só entrar do jeito que entrou contra a seleção japonesa no primeiro tempo que o Brasil toma um vareio de bola e me é eliminado da Copa do Mundo. E antes da gente continuar falando, um recadinho dos nossos patrocinadores. Roda! Quer divulgar seu negócio com artes incríveis? Então você está no lugar certo. Na William Design, criamos posts, flyers, banners, stories e muito mais, com um visual moderno e profissional. Tudo personalizado para destacar sua marca. Chame agora no WhatsApp, solicite seu orçamento e transforme suas ideias em artes que impactam. Muito bem. Depois desse merchanzinho de leve, né? Voltando a falar do jogo. É só o Brasil apresentar o mesmo futebol que apresentou contra o Japão no primeiro tempo, que toma um vareio de bola e é eliminado da Copa do Mundo. Por que eu tô falando isso? Porque tá todo mundo falando aí, ah, o Brasil já ganhou da Noruega, ah, o Brasil já passou da seleção norueguesa, ah, o Brasil já deixou o Haaland no chinelo. Tem muita gente aí
Tem muita gente aí com o peito estufado, com o ego lá em cima, achando que o jogo Brasil e Noruega para a seleção brasileira vai ser um jogo fácil. Não vai. Não vai. A seleção norueguesa tem bons jogadores. Odegaard, Haaland, dentre outros. Que eu não vou nem citar aqui, dentre outros. Sendo assim, o Brasil precisa tomar muito cuidado com o Haaland amanhã. Precisa tomar muito cuidado com o Haaland amanhã. Por quê? Vocês viram contra a Costa do Marfim. O jogo estava, se não me engano, 1-1. Você piscou errado, o Haaland entra com bola e tudo para dentro do gol. Ou seja, não dá campo para a Noruega. Deixa a Noruega jogar, beleza, porque eles também têm que mostrar do que eles são capazes, mostrar para que veio, né? Para que a seleção consiga, no erro da seleção norueguesa, fazer um bom trabalho, mostrar um bom futebol, explorando os lados mais fracos da Noruega, tanto pelo lado esquerdo quanto direito, meio, tentando criar alguma coisa no erro da Noruega, certo? Mas não é para se retrancar todo lá atrás e esperar a Noruega errar, não. Porque se você se retranca para trás, vamos lá, você deixa a Noruega com a bola, aí você pega, opa, peraí, vamos se retrancar aqui, fecha todo mundo ali, o que acontece? Você chama o adversário para cima. Se você se retrancar, não buscar o primeiro gol, deixar o adversário gostar do jogo logo no início, você chama o adversário para cima, ou seja, a Noruega, você chama a Noruega para cima, e isso faz o quê? Isso dá campo para o Haaland jogar. Isso dá campo para o Odegaard e para o Haaland jogar. E o que o Haaland mais vai querer amanhã é campo para ele jogar. O que o Haaland mais vai querer amanhã é espaço para jogo. Então, se a seleção minar esses espaços, se os jogadores de defesa tirarem esse espaço do Haaland, fica mais fácil de você neutralizar a seleção norueguesa. Se neutralizarem o Odegaard, o Haaland e os demais jogadores da seleção norueguesa, fica mais fácil de você tentar alguma coisa. Então você apertar a marcação em cima dos jogadores da seleção norueguesa já te coloca numa vantagem. Já te coloca em uma vantagem defensiva. Porque não adianta você ter mais posse de bola, não adianta você ter mais passes, não adianta você chegar mais vezes na área da seleção adversária e não finalizar para gol. Você tem que chegar na área da seleção adversária, que é a Noruega, e finalizar para gol. E chutar para gol. Porque se você não chuta para gol, você acaba sendo punido. Ou seja, é aquele famoso... Que barulheira é essa? É aquele famoso ditado: quem não faz, toma. Hã? Quem não faz, toma. E o Brasil está correndo um sério risco amanhã de, se piscar errado, tomar. Por isso que eu falo, aperta a marcação. Vamos apertar a marcação. O ataque tem que estar funcionando muito bem amanhã. A gente pode ter a entrada do Neymar aí improvisado no meio, né? Uma improvisada aí no meio, por conta do Paquetá que está machucado. Enfim, o Brasil precisa estar 100% amanhã. Não dá para bater cabeça amanhã na defesa, não dá para o ataque ficar oscilando, não dá para ninguém dormir amanhã. Lembra que eu falei? Dormiu amanhã, tchau. Dormiu amanhã, tchau. Quase tomba pro Japão. Na segunda-feira, não só eu, mas você que está assistindo foi prova. Quase que a gente tomba pro Japão. O Brasil quase cai pro Japão. Só no primeiro tempo o Brasil já deu indícios de que quase vai pro Japão. O Brasil podia ter perdido a Copa do Mundo naquela segunda-feira se entrasse da mesma forma que entrou no primeiro tempo contra a seleção japonesa. Se voltasse pro segundo tempo da mesma forma que entrou no primeiro contra a seleção japonesa, ó, acabava pro Brasil ali. Ali mesmo podia acabar. Porque vocês mesmos viram,
a seleção japonesa fez o gol com Sano, e daí eles se retrancaram, foram para trás. Eles não quiseram mais nada, não jogaram mais bola, não quiseram mais tentar chegar, não quiseram incomodar ali na área do Brasil, ou seja, se retrancaram esperando um possível novo erro da seleção brasileira, no caso. E se o Brasil errasse um passe no meio ou dos lados do campo, onde o Japão mais explorou alguma coisa no primeiro tempo, era o suficiente para o Brasil tomar o segundo e acabar tudo. Ainda bem que o Brasil acordou. Um acerto do Ancelotti já foi voltar com o Endrick. Até aí ele acertou. Acertou no segundo tempo todo. Mas o acerto principal dele foi já entrar com o Endrick, para quebrar a linha de defesa. Podia ter colocado mais um. Podia ter colocado aquele Luiz Henrique no lugar do Ryan para dar descansada, né? Porque o Luiz Henrique também é outro jogador que consegue quebrar a linha de defesa. Ou então o próprio Neymar, né? Podia colocar o Neymar para tentar dar essa quebra de linha de defesa. Porque o Neymar a gente sabe que tem qualidade. Tá avançado na idade, mas tem ainda qualidade, né? Tem ainda qualidade com a bola no pé, sabe jogar. Então assim, o Brasil fazer por onde merecer amanhã já é o suficiente. Ah, mas a seleção quer classificar. Beleza, é só fazer por onde. Ah, tem que ganhar da Noruega. É só fazer por onde. Ah, mas tem que ganhar porque o Cabo Verde foi eliminado e a gente tem que mostrar para os africanos que o Brasil tá com eles. É só ganhar da Noruega, claramente com o pé no chão, humildade. E não é porque, Cabo Verde perdeu ontem, o Brasil inteiro tava com o Cabo Verde, eu tava torcendo pro Cabo Verde, mas não é porque Cabo Verde perdeu que a gente vai ficar com aquilo na cabeça, pô, Cabo Verde perdeu, meu Deus do céu. E já era. A gente tem que fazer o nosso papel. Parabéns ao Cabo Verde ontem, né? Parabéns, foi eliminado, mas parabéns. Jogaram demais contra a Argentina. Bateram de frente com o Messi, né? Com a Argentina de Lionel Messi, né? Fizeram história, parabéns ao Vozinha, um excelente goleiro. Gostaria de vê-lo no São Paulo um dia, né? Quem sabe um dia, né? Mas parabéns para o Cabo Verde, que pelo menos tentou. Diferente das demais seleções que já tentaram. A França, por exemplo, tentou naquela final, ficou perto, mas não deu. Mas o Cabo Verde ontem mostrou que jogou muita bola ontem, viu? E esse mesmo exemplo do Cabo Verde, que foi mostrado ontem em campo, pegando um gancho um pouco do futebol brasileiro, um certo clube precisa começar a mostrar em campo. Né, São Paulo? Precisa começar a mostrar em campo. Um certo clube de 3 cores precisa mostrar em campo. Eu espero que os jogadores do nosso elenco tenham assistido esse jogo e pegue esse mesmo exemplo do Cabo Verde, que foi da seleção de Cabo Verde para na hora do sacrifício. Porque eles empataram o jogo, a Argentina ia lá e virava, eles empatava. A Argentina virava, eles empatava de novo. Chegou um ponto que a seleção argentina virou e eles não conseguiram empatar. Mas pelo menos tentaram. E é isso que tem que ser feito, que o São Paulo tem que mostrar em campo. Tá ganhando de 1-0, tomou empate, não tem problema, busca a virada. O time adversário empatou, não tem problema, vira o jogo. Se tomar empate novo, busca até o fim. Nem que acabe empatado, mas busca. Pelo menos faça igual o Cabo Verde fez em campo. Igual a seleção de Cabo Verde fez em campo. Mostrou vontade e dedicação e mereceram a classificação. Uma pena que não tenha vindo, mas eles mereceram ontem ter se classificado. E se porventura tivesse que ser um campeão, caso o Hexa não venha pra gente esse ano, eu espero que venha, mas se acontecer de não vir, eu queria muito que Cabo Verde fosse campeão. Eu queria muito. Que aí ia ser assim, uma coisa histórica na Copa. Ia ser uma coisa totalmente histórica em qualquer Copa do Mundo. Se Costa de Marfim fosse campeão, também seria histórico.
Senegal também seria histórico. Principalmente Cabo Verde seria histórico. Em qualquer Copa do Mundo seria histórico. Cabo Verde foi uma seleção que a gente nunca viu na Copa do Mundo. Pelo menos eu nunca vi essa seleção disputar uma Copa do Mundo. Assim como eu nunca vi Curaçao, assim como eu não vi Uzbequistão, acho que é assim que fala. Eu nunca vi essas seleções disputarem uma Copa. Pelo menos até o tempo em que eu acompanho Copa do Mundo, né? Eu nunca vi. Foi a primeira Copa do Mundo que eu vi um time africano jogar tanta bola assim e bater de frente com a Argentina. A seleção de Cabo Verde ontem mereceu classificar. Empataram o jogo, levaram para prorrogação, seguraram a seleção argentina até onde deram. E isso é o mais impressionante neles. Isso é o mais impressionante. O que mais pegou ontem foi a eliminação. Porque todo mundo queria, né? Todo mundo queria a classificação, falando, nossa, se Cabo Verde eliminar a Argentina vai ser histórico. Real. Porque a seleção argentina, que vai pegar agora o Egito, é uma seleção difícil de se eliminar. Não é uma seleção fácil de se ganhar. É uma seleção que você tem que entrar para dar vida em campo, ou você tá acabado. Ou você entra para dar vida, ou eles te engolem vivo. Tá certo? A mesma coisa é Brasil e Noruega amanhã. Ou o Brasil entra com fome de bola, entra para vencer, entra para querer ganhar o jogo, entra para classificar, ou a Noruega vai engolir a gente vivo. Porque a gente sabe do que a seleção norueguesa é capaz. Eu acompanhei na fase de grupo alguns jogos da Noruega. Simplesmente aquele contra Senegal, que, por incrível que pareça, a seleção de Senegal estava melhor. Depois veio a Noruega e pimba. Daí pimba na rede, né? Eles só não estavam bem naquele jogo contra a França que eles perderam, né? E se porventura ali já fosse a fase de grupos, tchau tchau Noruega, né? Se naquele vareio de bola que a Noruega tomou para a França, que foi 4? Foi 4? Isso. Foi 4-1. Se ali fosse a fase eliminatória, tchau tchau Noruega. Era tchau tchau Noruega, entendeu? Aí a gente podia ficar entre Costa de Marfim e sei lá quem, né? Mas a gente sabe que a seleção norueguesa é muito forte. É muito forte. E quem passar de Brasil e Noruega amanhã vai encarar ou Inglaterra ou México. Inglaterra de Harry Kane, ou Hurricane, você que sabe, ou México, né? Mas vamos esperar, vamos ver o que vai ser amanhã. O que vai ser amanhã para que a seleção norueguesa, né? Para que a seleção norueguesa mostre o seu futebol, não se renda para a seleção brasileira, da mesma forma que a seleção brasileira não pode se render para a Noruega, não pode se dar por vencido, tá certo? Bom, esse foi o pré-jogo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho de notificações para não perder nada. Vamos seleção, atrás dessa classificação amanhã, que eu espero que venha para a próxima fase. Vamos Brasil!